Boa noite a todas e todos. Eu queria saudar a presença do nosso secretário municipal de Educação, Gabriel Chalita, minha companheira, coordenadora do programa São Paulo Carinhosa, professora Anistela Haddad, professor doutor Júlio César Durigan, reitor da Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho, ao nosso Unesp, o Jean-Marc Mutzig, diretor de Educação à Distância da CAPES, Maria de Lourdes Spaziani, representando o professor Dr. Lawrence Duarte Covara, pró-reitor de graduação da Unesp, professor Klaus Schulzen Júnior, coordenador do Núcleo de Educação à Distância da Unesp. Queria cumprimentar diretores, professores, gestores, senhoras e senhores aqui presentes. Eu acredito que a melhor coisa que eu possa fazer hoje, até para justificar o sentimento de alegria que eu estou sentindo nesse momento, de estar na presença de vocês no início do curso de pedagogia que a Unesp vai oferecer em 18 CELs da cidade. São 900 estudantes, cursistas que iniciam uma nova jornada na nossa capital, na nossa São Paulo. Seria contar um pouco do trabalho extraordinário de muitos profissionais que trabalharam ao longo de uma década, de um pouco mais de uma década, para que essa cerimônia pudesse se realizar. Eu tenho a impressão que falar um pouco da história da educação, e falo da educação de São Paulo e do Brasil, é o melhor tributo que eu posso prestar a esses profissionais, sem os quais essa atividade seria impensável. E eu começo falando de um arquiteto da Prefeitura de São Paulo, que trabalhava no Departamento de Edificações, muito pouco lembrado, mas uma pessoa de extrema importância para a história de São Paulo, que eu tive a oportunidade de conhecer quando era chefe de gabinete da Secretaria de Finanças da Prefeitura de São Paulo, em 2001, sem o qual a intervenção urbana uma das mais significativas que aconteceu, para não dizer que é a mais significativa no âmbito da educação, seria impossível. Esse arquiteto, que é um servidor público, hoje professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, chamado Alexandre Delijaikov, na gestão do então prefeito Celso Pitta, teve um sonho, teve uma visão, talvez mais até do que um sonho, teve uma visão. A visão do Alexandre era de que os bairros das periferias de São Paulo não dispunham de um equipamento público importante, não dispunham de um espaço onde educação, cultura, esporte e lazer pudessem se combinar virtuosamente, de maneira que aquele equipamento não fosse apenas um equipamento educacional, mas uma intervenção urbanística que dialogasse com todo o entorno, com toda a comunidade, que fizesse o povo dos bairros, o povo da periferia, respirar ares de modernidade, respirar uma perspectiva de futuro diferenciado. Quando, de fato, se percorre a periferia, por terra ou por ar, àquela época, você notava que a mancha urbana era uma mancha da cor de tijolo ou da cor de telha ou da cor de cimento. Você não via área verde, você não via uma quadra poliesportiva, você não via um teatro. Você via alguns equipamentos, algumas escolas, mas você não via nada robusto, nada convidativo, nada que modificasse a paisagem urbana
a ponto dos habitantes daquela localidade se sentirem pertencentes a uma cidade com que uma cidade tem que ter para ser digna desse nome. Não estávamos mais querendo bairros dormitórios em São Paulo, como tantos bairros se desenvolveram na nossa cidade. Nós queríamos aproximar esses bairros que foram constituídos em época em que não se tinha um planejamento urbano adequado, nós queríamos transformá-lo o mais significativamente possível em cidades. E, por um amigo comum, chamado Ângelo Butti, que é professor da FAO, eu conheci o Alexandre. E, ao conhecer o Alexandre, eu não sabia do trabalho do Alexandre, não sabia do que ele tinha sonhado na vida. Eu só sabia que ele era um grande arquiteto porque o Ângelo Butti tinha me apresentado ele como um grande profissional da Prefeitura de São Paulo. E eu disse para ele: Alexandre, o meu chefe chamava João Sayad, que era o secretário de Finanças da Prefeitura, eu era chefe de gabinete do João Sayad. Eu falei, andei circulando pela periferia de São Paulo e era a minha primeira vez nos bairros periféricos. Nunca tinha ido a Parelheiros, Cidade Tiradentes, Brasilândia, Heliópolis, Paraisópolis, não conhecia esses bairros, né? Era um morador da Vila Mariana que conhecia o centro expandido, mas por dever de ofício, estava assumindo uma posição importante na prefeitura e a convite de secretários que queriam sensibilizar a Secretaria de Finanças para as demandas da cidade, sobretudo das regiões mais vulneráveis, eu passei a fazer um circuito, né, em cada bairro da cidade, por zona, sul, norte, leste, para conhecer a realidade social que eu desconhecia naquela época. E eu disse para o Alexandre, eu estive na periferia esses dias, tenho caminhado muito, fizemos um sobrevoo à época de helicóptero, nunca tinha andado de helicóptero, fizemos por carro, e eu falei, eu fiquei muito impressionado com a falta de oportunidade na periferia. Grandes manchas urbanas, com casas amontoadas, e não se vê um espaço de convivência. E o Alexandre me falou, eu tenho um projeto, eu fiz esse projeto há alguns anos atrás. Eu falei, mas ele foi apresentado para alguém? Foi apresentado para várias pessoas que não se interessaram por ele. Mas é um projeto que vai ao encontro do que você está falando. É um sonho de muitos arquitetos da prefeitura, mas fui eu que desenhei. Eu falei, você podia me apresentar esse projeto que eu vou levar para o secretário. Ele me apresentou o projeto, eu levei para o secretário João Sayad. O João e eu ficamos assim, estupefatos com o desenho que ele tinha apresentado e com a visão de onde implantar aquele equipamento, onde instalar aquele equipamento. Porque se de fato a gente conseguisse compatibilizar aquele equipamento com as regiões periféricas da cidade, nós íamos promover uma grande transformação. E o João Sayad, que é um economista muito sui generis, disse assim, para esse tipo de projeto, a prefeitura estava, como sempre, quebrada. E o João falou, para esse tipo de projeto, nós temos que arrumar recurso. Nascia naquela pequena reunião, e ao levar o projeto depois para o gabinete da prefeita Marta, nascia o que nós conhecemos hoje, o Programa CEL. O Programa CEL nasceu da cabeça de um funcionário público do Departamento de Edificações da Prefeitura de São Paulo. O desenho, a visão, a forma de intervenção, tudo isso saiu da cabeça de um visionário, de uma pessoa que tinha uma cabeça diferente para pensar a cidade. Não pensava só o equipamento, pensava as externalidades que aquele equipamento ia trazer para a cidade, os benefícios que aquilo ia trazer para a cidade. Bom, a história dos céus todos já conhecem. Toda gestão hoje tem um projeto de expansão dessa rede, se transformou numa rede, né?
E gestão após gestão, a gente tem ampliado a presença dos céus na cidade. Agora o nosso querido Gabriel Chalita está terminando a licitação da próxima leva de céus na cidade de São Paulo. Então nós vamos ter até o final do ano que vem, né, e talvez um pouco depois, um pouco mais, mas até o final do ano que vem nós vamos ter 15 céus novos instalados na cidade e 5 novos projetos em áreas que ainda estão para ser definidas. Mais 20 novos equipamentos céus na cidade de São Paulo. Com isso nós vamos atingir uma marca importante, vamos chegar a 65 céus na cidade de São Paulo. E todos os novos 20 céus vão nascer com as instalações da Universidade dos Céus, da Unicel. Já vão nascer com o equipamento necessário para acolher novas universidades que queiram participar do projeto. Tá certo? Mas a época que os céus foram concebidos, o que se imaginava para a educação era a atribuição do município, ou seja, educação infantil, CIEMEI e educação, ensino fundamental. Era isso que se pensava. E estava muito bem, porque nós tínhamos anfiteatro, nós tínhamos quadra poliesportiva, parque aquático, várias coisas importantes que mudaram a história de muitos bairros da cidade. Mas quis o destino, que depois de eu ter participado dessa experiência que até hoje me emociona, quis o destino que eu me tornasse, em 2005, ministro da Educação. E, como ministro da Educação, eu tinha um grupo... O Brasil tem muitos educadores, muita gente que tem uma reflexão profunda sobre a educação. E eu me inquietava com a questão da formação de professores. Eu dizia, olha, nós temos 5.500 municípios no país. Quantos têm universidade? Quantos municípios do Brasil têm universidade? Quantas dessas universidades são públicas? Quantas estão formando professores? Como é que nós vamos chegar nas escolas rurais? Como é que nós vamos chegar nas escolas urbanas de municípios com 10, 20 mil habitantes? Como nós vamos fazer? Se nós queremos uma educação básica de qualidade, nós temos que ter uma universidade de qualidade, mas espalhada, capilarizada por todo o território. E nós estamos falando de 8.500.000 quilômetros quadrados. Nós estamos falando de 5.570 municípios. Muito bem, a primeira providência que nós tomamos foi até a mais difícil. Vamos levar a universidade pública para todas as cidades com mais de 100, 150 mil habitantes. Todas as cidades com esse número de habitantes têm que ter uma universidade pública, ou no mínimo um instituto federal, que ofereça cursos de licenciatura, cursos superiores de tecnologia. Então nasceu aí a ideia de expandir a rede federal. E começamos a expandir a rede federal. Na minha gestão no Ministério, foram 126 novos campos universitários nessas cidades e 214 campos dos institutos federais. Portanto, 340 cidades do país receberam um equipamento da rede federal, seja uma extensão universitária, seja um campus dos 38 institutos federais que nós temos. Mas, enfim, 340 cidades em 5.570, né? A nossa pretensão era de que todo jovem que quisesse tivesse pelo menos uma de duas alternativas, ou a possibilidade de acesso à educação profissional, ou a possibilidade de acesso à educação superior. Porque nós temos que garantir para a juventude, como no mundo desenvolvido, uma dessas duas alternativas. Todo mundo quer ter uma profissão e tem direito a ter uma profissão.
nem todo mundo deseja ou tem vocação para a educação superior. Oferece-se a educação profissional. Mas para aquele que deseja, né, que tem vocação, que tem estímulo, nós não podemos negar para um jovem a oportunidade da experiência de cursar uma faculdade, de fazer uma universidade. Mas como conciliar isso com as dimensões do Brasil? Como conciliar isso com tantos municípios? Vamos abrir uma universidade pública em cada município? Não nos parecia possível naquele momento. Chamamos de novo vários especialistas do Brasil para pensar uma forma de atingir aquelas regiões que não nos parecia possível atingir de forma tradicional. E aí nasceu um projeto muito interessante, né, conduzido pela CAPES, chamado Universidade Aberta do Brasil. A Universidade Aberta do Brasil, ela tem a pretensão de chegar a todas as cidades, a todos os bairros, de maneira a permitir à juventude brasileira acesso à educação superior de qualidade, gratuita, oferecida pelo nosso parque de universidades. E nós convidamos as universidades públicas a aderir ao projeto e criar um sistema chamado Sistema Universidade Aberta do Brasil. Nós não queríamos criar uma universidade aberta com personalidade jurídica própria. Nós queríamos que as universidades já instaladas no país, de renome, com qualidade, elas desenvolvessem projetos de educação semipresencial, porque no Brasil não existe educação à distância no sentido estrito de 100% virtual. Nós procuramos combinar as virtudes da educação presencial com a tecnologia moderna que permite a educação à distância em cursos semipresenciais, mas nós não queríamos partir do zero. Nós queríamos partir do conhecimento acumulado nas nossas universidades de excelência para que elas desenvolvessem programas específicos. E houve muita crítica à época, porque imaginavam que nós estaríamos privando as pessoas do curso presencial tradicional e que o curso correto seria o curso tradicional. Mas nós dizíamos assim, olha, mas nem todo mundo tem 18 anos, né? Porque se você entra numa faculdade com 18, 19 anos, nem todo mundo tem 18 anos. Existem profissionais que já têm uma graduação, existem profissionais que não têm o tempo de uma graduação tradicional, não têm a disponibilidade de fazer uma graduação tradicional com 800 horas ou 1.600 horas por ano e que desejam fazer, perto da sua residência, um curso de excelência. E mais do que isso, quando você seleciona, pela natureza do curso, um pessoal já profissionalizado e de uma faixa etária um pouquinho superior à média dos estudantes da graduação tradicional, e no Brasil, até o momento em que eu deixei o Ministério, a média de idade das pessoas dos cursos semipresenciais era 8 anos maior do que a média dos cursos presenciais. Ou seja, nós estávamos com foco correto, um foco num outro tipo de profissional, né? Ainda jovem, ingressando com 26, 27 anos nesses cursos semipresenciais, eventualmente egressos de um outro curso, ou que deixaram um curso no meio, porque não era exatamente aquilo que eles gostariam. E nasceu a Universidade Aberta, e a Universidade Aberta começou a prosperar no Brasil inteiro. De maneira que, em 2012, hoje eu não sei quantos polos são, o Jean-Marc talvez saiba, mas quando eu deixei o Ministério, tinha mais de 500, quase 600 polos de educação semipresencial no Brasil inteiro, em cidades que jamais imaginariam contar com um curso superior de uma universidade pública. Uma outra razão para escolher as universidades já existentes é que nós não queríamos estigmatizar o diploma desses cursos semipresenciais,
Nós queríamos que ele tivesse exatamente o mesmo valor que um curso presencial. De maneira que o diploma que vai ser expedido pela Unesp ao final dessa graduação que vocês vão fazer, ele não tem distinção nenhuma daquele aluno que vai frequentar a graduação tradicional e que vai receber um diploma exatamente igual ao que vocês vão receber. Por que nós quisemos garantir essa paridade? Para que as universidades que aderissem ao sistema UAB, ao sistema da Universidade Aberta, não descuidassem em nenhum momento da questão da qualidade. Porque a avaliação que é feita do aluno de curso semipresencial é exatamente a mesma avaliação que é feita do curso do aluno presencial. De maneira que as médias da Unesp, no Sistema Nacional de Avaliação, cairiam se ela não zelasse pela qualidade dos cursos dos polos semipresenciais. E o que aconteceu? Aconteceu que nós conseguimos, por meio desses expedientes, nivelar por cima os cursos que são oferecidos pelas universidades públicas, qualquer que seja a modalidade presencial ou semipresencial. Lembrando que a modalidade semipresencial, ela conta com um perfil de estudante, de cursista, que em si já garante qualidade. Porque, em geral, é uma pessoa que tem um perfil que está buscando, que está desejando muito aquela certificação, aquela diplomação. Então, você, pelo perfil, já garante um empenho muito diferenciado. E como você tem um compromisso da universidade pública com a qualidade, da qual ela não pode abrir mão, porque existe um sistema nacional de avaliação, né, que coloca todos no mesmo padrão, né, que busca o mesmo padrão de qualidade, você tem o encontro perfeito entre a universidade pública, que está desenvolvendo um projeto pedagógico diferenciado para atender as demandas da modernidade, e um estudante com um perfil adequado a essa modalidade de ensino. A UAB se espalhou pelo Brasil inteiro, menos por São Paulo. Nós não tínhamos em São Paulo o Sistema Universidade Aberta do Brasil. E, para nossa tristeza, porque 6% da população brasileira mora em São Paulo. Se o Brasil tinha 600 polos, nós tínhamos que ter alguma coisa em torno de 30 e poucos polos para manter paridade com a média nacional. Nós precisávamos disso. E há um dado que muito pouca gente tem em mente, mas que é fundamental observar para entender o movimento que a Secretaria Municipal de Educação está fazendo. O pior indicador de número de vagas públicas por habitante é na cidade de São Paulo, dentre todas as grandes cidades do Brasil. Porque nós só tínhamos a Universidade de São Paulo e a Escola Paulista de Medicina oferecendo vagas públicas. Todo o parque de universidades em São Paulo é privado. E a USP, por mais esforço que faça, oferece pouco mais de 10 mil vagas de educação superior, gratuita, para uma população de 12 milhões de habitantes. A Escola Paulista de Medicina oferecia mais 1.000, era 10% da Universidade de São Paulo. Então, a capital pode ser um projeto educacional no sentido estrito. Trata-se de um projeto que transborda as fronteiras da educação e dialoga com a civilidade, dialoga com a fraternidade, dialoga com valores que, mais do que nunca, estão precisando ser resgatados na nossa comunidade. Essa comunidade chamada São Paulo, que é uma bênção para todos nós, mas que, para continuar sendo o que é, precisa do esforço de todos nós, para que o seu dinamismo não perca ímpeto, para que a sua criatividade não perca entusiasmo, né, para que essa cidade que todos nós
em algum momento, escolhemos para morar, né? Muitos aqui são filhos de imigrantes, ou netos, ou bisnetos, mas todos nós somos filhos de quem escolheu São Paulo para morar, de quem ajudou a construir São Paulo. Esse tijolo que está sendo assentado hoje, da Unicel, vai fazer parte da história da construção de uma grande metrópole que vai se transformar, pela força do Chalita, da equipe, da Joane, na cidade educadora que todos queremos. Muito obrigado.